E aí, é claro, um bom dia mais uma vez a todos, tá bom? Eu peço aí desculpa porque eu não consegui lançar aquelas aulas que eu disse para vocês do restante do conteúdo, né? Que é as de recuperação, porque aí eu tive um motivo aí de adoecimento do meu pai, estava revezando com meu irmão no hospital, aí agora adoeci também, mas enfim, eu tô aqui para dar continuidade para que a gente não tenha uma quebra de conteúdo, tá? E aí hoje a gente vai estar terminando possivelmente aí a leitura, o entendimento, né, nossa aula em cima da carta do, do lazer, né? E aí em outra situação eu vou estar lançando, já vou dizer logo porque pode ser que atrase, então quarta-feira é que eu vou estar lançando a atividade referente a essa carta, tá bom? Para que fique todo mundo entendido e para que não fique nenhuma dúvida com relação a, a esse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, semana passada nós paramos aqui nessa parte da instrução, né? Que eram as abordagens de ensino e aprendizagem com relação ao esporte e o lazer, tá? Eu vou estar dando uma corridazinha, tá? À medida que eu for falando, surgirem algumas dúvidas, alguém me dá o toque aí pelo chat, viu? Porque eu tô sem visão, ou se alguém também pedir para entrar, vocês só me acionam, que eu mudo a tela para o Meet e aí a pessoa entra, tá? Então, com relação à parte pessoal, né, do desenvolvimento e da educação para o lazer, nós temos aqui a implementação da educação para o lazer, né, nas escolas, que deve envolver uma variedade de profissionais. Diga-se de passagem, essa parte aqui de implementação desses profissionais é mais difícil porque inclui, né, coordenadores de lazer nas escolas e na classe, professores, orientadores e especialistas externos. Então aí dentro da escola torna-se complicado às vezes porque só quem adentra mesmo o ambiente escolar é o corpo docente, né? Quando eu falo assim corpo docente eu falo também das pessoas que auxiliam na secretaria, né? Então especialistas externos geralmente só vai quando é um negócio voluntário ou um negócio contratado, né? E a educação para o lazer na comunidade, Kleber? Quais são as metas? Né? A implementação da educação para o lazer na comunidade inclui o processo de desenvolvimento comunitário, né? Comunidade é definida como lugar geográfico que é agregado de interesses e tem afinidade e interconexão mútuas. Isso aqui tem muito a ver também com aquele artigo que eu falei para vocês, tá? Que é dos equipamentos de lazer. Por que eu digo isso? Porque em cada cidade nós temos esses equipamentos de lazer e esses equipamentos de lazer eles são muito mais, assim, como são em várias praças, são distribuídos espacialmente dentro da cidade. Na maioria das vezes, quem deve mais usufruir, não estou dizendo que tem direito, mas quem mais deve usufruir desses equipamentos é a comunidade que vive em torno daquele equipamento, tá? Que é mais próximo, tem mais acesso com facilidade, tá? E por aí vai. O desenvolvimento comunitário refere-se a um processo que utiliza o ensino formal, informal e o não formal, tá? Bem como a liderança para aumentar a qualidade de vida dos indivíduos e dos grupos que vivem na comunidade. De acordo com as metas globais de ensino de lazer na sociedade, o que se sugere são metas do ensino de lazer na comunidade. E aí, isso aqui envolve vários fatores, tipo capacitação, desenvolver a capacidade do indivíduo e do grupo para melhorar a qualidade de vida através do lazer e ampliar a organização autogerida, né? Então isso aqui, diga-se de passagem, muitas dessas informações, quando fala no lazer na comunidade, ela já deve vir por parte da escola. Por quê? Na maioria das vezes, em determinada escola, nós temos aí uma comunidade que a cerca. E é geralmente quem vai ter mais acesso a essas informações em detrimento do trabalho do lazer na escola, no ambiente escolar, que pode refletir na sociedade. Só que não reflete na sociedade como um todo, porque a escola não abrange a cidade inteira. Ela abrange mais ou menos aí, por isso nós temos em várias cidades 3, 4 escolas que aí conseguem agregar pessoas de uma determinada região. E através disso dá para se fazer aí um trabalho de lazer, e como a gente viu, o lazer
ele também formula esse processo de melhora da qualidade de vida, tá? Acessibilidade. Trabalhar com grupos comunitários existentes para minimizar as barreiras e otimizar o acesso a serviços de lazer. Aprendizado para a vida toda. Promover o aprendizado durante todo o ciclo da vida humana como uma meta viável, tá? Então esses dois pontos são bem questões de valores mesmo a ser desenvolvidos dentro da sociedade ou da comunidade que convive em torno daquele equipamento. Participação social, criar oportunidades para desenvolver inter-relações sociais necessárias a todos os seres humanos. Redução de obstáculos, né? Prover estratégias criativas para reduzir obstáculos a minimizar impedimentos. Satisfação de necessidades pessoais, familiares e comunitárias. Então, quando eu falo essa redução de obstáculos, é até bom que vocês anotem, dê o print depois dessa informação e façam a comparação lá com o artigo, que uma das coisas que tem... uma das coisas que mais geram impossibilidade de acesso ao lazer, quando eu digo assim, a um equipamento, né? Nesses que eu citei, que tem lá no estudo do Iguatu, é a criminalidade. Então, às vezes, a comunidade que vive em torno, em cerca daquela praça, que tem vários equipamentos para fazer caminhada, corrida, para as crianças brincar e etc., um dos principais impedimentos ou obstáculos seria a criminalidade, tá? E aí, é claro, com pessoas responsáveis da comunidade, que, diga-se de passagem, às vezes é mais difícil de unir, né? Porque envolve aí uma grande população na escola. A gente está toda vida em contato com os alunos. Quando sai da escola, a gente perde um pouco desse controle, né? E aí, um dos aspectos que é ressaltado é a criminalidade, que afeta a qualidade de vida dessas pessoas com acesso a um equipamento ou um espaço de lazer para poder melhorar a sua qualidade de vida, tá? Abrangência. Promover o desenvolvimento comunitário, respeitando a essência de grupos multiculturais, socioculturais, raciais, sexuais, etários e de habilidades e outros grupos que constituem a sociedade. Pessoal, só um segundo, viu? Não, minha filha, minha carteira tá lá, tá em cima das coisas aí. Eu não posso dar, não. Não passou do meio da voz. Desligaram. Desculpa aí, viu, pessoal? Então, retornando aqui. Tá, então isso aqui, quando fala em abrangência, que dentro do lazer você possa atingir toda a população como um todo, né? Seja sem nenhuma diferença racial, de idade, sexual e por aí vai, tá? Responsabilidade cívica e moral, desenvolver um senso de comunidade, cidadania nacional e internacional, através de comportamento de lazer responsável e confiável, né? Então aí, por exemplo, nós temos as praças, que muitas das vezes o pessoal não tem tanto essa responsabilidade cívica e moral e acaba sujando os equipamentos, né? E aí entra também no aspecto da preservação, né? Intensificar uma conscientização de preservação e conservação natural e cultural, né? Naturais e culturais. Então, princípios e estratégias para poder desenvolver isso aí, né? Para alcançar essas metas. Sugere-se, a própria carta sugere aí tantos alguns princípios e algumas estratégias, tá? Integração, tá? Como é que se pode fazer essa integração desses grupos de comunidade, né? Os serviços comunitários de lazer necessitam promover a integração com outras oportunidades de educação para o lazer. Então, um dos princípios seria a integração. Suporte, estimular as organizações comunitárias para incluírem ofertas de educação para o lazer. Elos, criar potencial para unir escolas, serviços de recreação e outras organizações comunitárias em todos os níveis. Por que, Kleber, que a própria carta ela cita muito as escolas? Diga-se de passagem, em torno de uma comunidade, na maioria das vezes, o maior espaço de lazer
são as escolas, tá? Porque nas escolas, dependendo da época, também da região, nós temos aí sempre aquelas festas temáticas, né? Exemplo disso, o São João, né? O São João é um momento no qual sempre reúne toda a população, assim, no geral. Eu estou dando aqui um exemplo, tá? Mas sempre tem aquelas festas que são as quermesses nas escolas, né? E aí, é claro, a escola é um grande espaço, tanto cultural como também esportivo de desenvolvimento voltado para o lazer. Às vezes não é explorado. E aí tem várias situações, né? Eu dou exemplo aqui também da minha cidade, que tem uma escola que, teoricamente, a diretora ela se usufrui da escola de que maneira? Ela não é aberta à população, tá? Ela controla da maneira que ela quer. Tipo assim, ela chegou na escola, melhorou muita coisa, mas o equipamento não é dela. O equipamento é da cidade, é da população, tá? E aí, às vezes tem um cuidado tão grande, um zelo tão grande que ninguém usa. Então, acaba perdendo esse potencial aí de recreação voltada à população no geral, tá? Continuidade e mudança. Fomentar tanto a comunidade dos atuais padrões de lazer, quanto a aquisição de novos padrões de comportamento de lazer. Assim como a ciência evolui, né? Os ensinamentos, as instruções, as técnicas, as maneiras de praticar o lazer ou de se comportar no lazer, elas evoluem também, tá? E aí é sempre importante a gente estar compreendendo quais são as formas de prática do lazer e como elas têm mudado ao longo do tempo. Tudo que a gente está vendo aqui na disciplina, tá? Intervenção social, tá? Desenvolver serviços inovadores de lazer para satisfazer as necessidades específicas das pessoas que vivem em comunidades rurais ou urbanas, né? Muitas das vezes é muito mais fácil fazer essa intervenção. Tipo, se você tem acesso a uma praça, e a praça você pode desenvolver algum tipo de atividade de recreação e lazer, tá? É muito mais fácil você conseguir implementar esse serviço de lazer tanto na região, quer dizer, pessoal, voltou aí? Não, foi meu computador desligou. Que às vezes ele tá assim, tá. Eu tô usando muito, né, para poder ministrar a aula. Às vezes ele fica aquecendo, aí ele pega e desliga do nada. Eu peço até desculpa aí, mas deixe-me retornar aqui, dá pra gente continuar. Acho que tá tudo ok. Tá gravando. Então, retornando aqui, né? Desenvolver serviços inovadores de lazer para satisfazer as necessidades específicas das pessoas que vivem em comunidades rurais ou urbanas. Então são essas duas situações, né? Nos sítios às vezes é um pouco mais difícil de fazer por conta do acesso, né?
do acesso a esses equipamentos. Na zona urbana, na cidade, se torna mais fácil, porque às vezes é onde é a pessoa que vai desenvolver essa intervenção, e essa intervenção busca mudar uma realidade, né? Uma realidade onde as pessoas não têm acesso ao lazer, não têm acesso a atividades de exercício físico, tá bom? E por aí vai. Envolvimento afetivo. Envolver os residentes da comunidade no planejamento coletivo e nos processos de programação de multisserviços e na aceitação de responsabilidade por resultados efetivos. Eu vou dar um exemplo bem específico quando eu estava à frente da disciplina de voleibol, né? E aí na disciplina de voleibol, acho que eu já citei essa informação antes aqui na nossa aula. Foi aqui, ou foi em aspectos históricos. Sobre um campeonato de voleibol de areia que a gente desenvolveu, que é lá na praça, acho que é a Praça do Forricó, no final dela, né? Que vai descendo lá, já pega um riacho mais pra frente. E lá, quando a gente tava fazendo, toda a comunidade, assim, sabe uma coisa que não tinha nada lá? E aí, por exemplo, quando eu digo assim, a quadra de areia estava disponível lá, mas você pode dizer que só tinha a quadra de areia. Lá a gente teve que mudar até a areia todinha da quadra, esvaziar, descer pro riacho, conseguir patrocínio de carrada de areia e colocar lá. E aí no dia foi um negócio tão interessante que toda a comunidade lá, como é bem arborizado, eu admiro bastante assim essa parte. O pessoal era com cadeira nas calçadas, assistindo os meninos lá jogando, uma cor bem interessante. E aí, é claro, eu não faço parte dessa comunidade, mas os alunos que faziam parte diziam que o pessoal lá ficava perguntando: e aí, quando é que vai ter de novo? A gente achou muito interessante, sabe? Porque é como se a gente estivesse trazendo aí um espetáculo, alguma coisa assim que eles veem muito na televisão. Não que eu estou dizendo assim, por exemplo, no aspecto de desinformação, mas é porque eles estão vivenciando, olhando ali. Era voleibol de dupla, os meninos jogavam bastante, as duplas que vieram. Então acaba sendo um negócio bem atrativo, né? E aí toda a comunidade depois estava pedindo para poder trazer de novo esses eventos, né? E aí eu disse, agora a partir de agora aí é com vocês, né? A gente começou aqui, revitalizou a quadra. E aí vocês já estão perto de se formar, vocês que usem isso aí como campo, sei lá, fazer uma escolinha de voleibol de areia e por aí vai, né? Aí depois eu larguei a disciplina, eu não sei como. Larguei assim, porque eu tive que mudar para uma área mais específica. E aí eu não sei como foi que aconteceu desenrolar, se ainda hoje acontece alguma coisa, o pessoal vai lá para treinar. Mas foi bem interessante assim a interação da própria população. Lá, por exemplo, só para continuar aqui, para encerrar, né, falando sobre esse exemplo. Nós não tínhamos nem como ligar o carro de som não, a caixa de som para poder tocar o hino nacional. Aí o pessoal lá disse, pô, vocês têm extensão? Aí uma extensão a gente tinha. Foi liga aqui, a gente levando na casa do pessoal. E aí a gente conseguiu ter uma boa participação da comunidade em torno, assistindo lá o espetáculo, tá? Foi bem interessante. Estruturas comunitárias de educação para o lazer. E agora são as estruturas, tá? As estratégias para essas estruturas funcionarem. Então, serviço de educação para o lazer, centros comunitários, centro de educação de adultos, clube para jovens, centros de interpretação, ambiental e cultural. Então, é claro, na cidade, dependendo da cidade, sempre tem aqueles clubes de lazer, né? Aqui eu tenho um exemplo bastante grande, não sei se vocês já vieram alguma vez em Vaz Alegre, em algum período festivo, que sempre acontece. Já tive vários alunos de encontrar eles aqui em algum período festivo, do Icó, do Iguatu, do Cedro, por aí vai. E aí nós temos o Clube Creva. Lá é o espaço de lazer, é claro, saindo aí um pouco da pandemia, mas era o espaço de lazer voltado assim para a população, porque tem piscina. Antigamente tinha quadra de voleibol de areia, quadra de futsal, né? Mas aí, como as festas hoje em dia predominam, aí acabou com essa quadra de voleibol. Mas ainda tem a parte da piscina, tá? Ainda dá para poder fazer exercício físico nesse salão que fizeram para festas lá, tá?